compartilhar alguns conteúdos que eu venho estudando há muito tempo. E a ideia é ser um bate-papo, assim. Eu tenho um materialzinho para apresentar, depois eu posso disponibilizar para vocês, mas espero, acima de tudo, uma interação bacana para nós. Porque, na verdade, esse conteúdo que eu vou apresentar, ele é baseado em um arquétipo. E um arquétipo, quando a gente entra em contato com um arquétipo, eu não sei se todos já ouviram falar no arquétipo, mas basicamente, quando a gente entra em contato com um arquétipo, a gente tem a sensação de que já sabe aquele conteúdo, mas não sabia que sabia. Porque são imagens, são padrões universais que vão se propagando em diferentes áreas e tudo mais. Mas antes de começar, como a gente ainda não tem tantas pessoas, deixa eu só perguntar, Milan, tem gente nova de ontem ou todo mundo que está aqui estava ontem também? Todo mundo estava aqui, acho que estava ontem. Estava ontem, né? Só que vai ter gente que vai entrar aqui agora também que não estava. Tá. Então, acho que só para a gente deixar registrado, como vai ficar gravado também, cada um se apresentar e aí na apresentação falar o que faz, o nome, né? Falar o que faz, cidade. E aí eu queria que trouxesse uma expectativa. Tipo, por que vocês estão aqui? Qual que é a expectativa para a nossa 1 hora? Na verdade, a gente vai até meia-noite, né? Que foi o combinado. Isso. Então, para essa atividade, qual que é a expectativa? Eu queria ouvir de vocês, para a gente começar. Eu vou jogar no chat as expectativas. Quem quer começar? Fechou. Posso ir chamando o pessoal por ordem alfabética, Bona? Pode, começando do A, né? Exatamente. Vou começar aqui com a Amandinha. A Amandinha, tá por aí, Amandinha? Tô, eu só não vou ligar minha câmera, tá bom? Tá. Boa noite, gente. Meu nome é Amanda. Eu sou estagiária aqui do clube. Eu tenho 22 anos e minha expectativa hoje é poder aprender mais, aprimorar meus conhecimentos e escutar todo mundo aí e o Bonafé falar. Deixa essa Amandinha é fera. Annelise. Boa noite, turma. Eu sou a Ana Elise, da Habitat Impermeabilizantes, e a minha expectativa para hoje é só ouvir o Bonafé, porque toda vez que ele fala, só de estar perto dele, ele já transmite uma coisa muito boa, sempre tem alguma coisa para trazer, para enriquecer o nosso, assim. Mutou. Então é bom demais poder participar de tudo que ele faz. Fechou, valeu, Ana. Agora a nossa Miss Angela Rossi. Você fala isso, você sabe, né, Felipe? Boa noite, meu nome é Ângela, eu sou da Rossi Planejados, diretora comercial, estou no clube há 2 anos. E o meu objetivo de estar aqui, já assisti algumas palestras do Bonafé e realmente eu admiro o trabalho dele, a pessoa que ele é. E tem tudo a agregar, principalmente dentro das nossas organizações. Valeu, Miss. Agora, Antônio Rafael Barros. Opa, me ouvindo? Sim, senhor. Cara, só não vou abrir a câmera, eu tô dirigindo, velho, tô na estrada. Mas, vamos lá, Antônio Rafael de Barros, né? Gestor da empresa, juntamente aí com meu pai, da Elétrica Master, aqui em Várzea Paulista, e presidente do Clube de Empresários da unidade agora de Jundiaí. Minha expectativa é de aprendizado, né? Somos aquelas pessoas que têm sede de aprender, né? Tudo sobre empreendedorismo, gestão, pessoas, negócios, o que for para somar no nosso aprendizado, a gente está conectado, estamos conectados e a expectativa é de somar muito mais hoje com o nosso amigo. Valeu, Rafael, o cara dos Obrigado. podcasts.
Agora, O Clubecast. O Clubecast. Fala pra caramba. Benê. Benê, tá por aí, Benê? Ô, tá me ouvindo? Sim, senhor. Porque eu tô na rua, eu vou depois manter a câmera desligada. Meu nome é Benedito, trabalho com consultoria e gestão de pessoas. Fã número 1 do Bona. Estou aqui para aprender mais uma vez com ele. Você é o número 2, eu que sou o número 1. Agora eu vou passar pro Tá bom, eu Bruno. deixo. Tá. Bruno, tá por aí, Bruno? Fala, galera. Boa noite para vocês aí. Eu sou o Bruno, sou fundador da Home Intelligence Marketing e divido o pódio aí com o Felipe e com o Benê, que eu sou fã demais do Bona. A expectativa é aprender cada vez mais aí com a experiência desse cara fera aí. É isso. Fechou, valeu, Brunão. Elisângela. Elisângela? Até destravar o áudio aqui, Felipe, deu problema. Perdão, gente. Eu sou a Elisângela, sou facilitadora de consciência sistêmica, de constelação. E faz tempo que eu estou querendo ver uma palestra do Gustavo e eu não estava conseguindo acertar meus horários. Hoje estou aqui, Gustavo. Vamos ver o que você vai falar. Obrigada, viu? Vamos ver o que você vai falar. Também tô curioso. Agora, Gabrielzinho. Gaiga. Boa noite, pessoal. Sou Gabriel Geiger, sou advogado, também sou sócio da corretora de seguros. Estou aqui, da última vez que eu participei de uma palestra do Bona, ele fez uma dinâmica parecida no começo. Eu errei, eu falhei miseravelmente na minha expectativa, porque eu falei o negócio e ele entregou muito mais do que eu estava esperando. Então, hoje aqui, cara, vou aprender também, igual a turma aí, porque eu sei que vem coisa boa pela frente. Valeu, Gabrielzinho. Nosso advogado, só para lembrar, viu, gente? O cara. Isabela. Olá, pessoal. Boa noite. Sou a Isabela, da Construtec. E, bom, já conheço o Gustavo Bonafé há alguns anos e o cara é fera. Então, eu já acompanho ele em várias lives aí. Essa semana mesmo eu assisti uma dele e sensacional. Estamos aí em mais uma live, em mais uma call dele aí para aprender mais com ele, que ele tem muito a passar para nós, a compartilhar. Fechou, obrigadão, Luísa. Agora vamos com o Jasmer. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Jasmer Porto, eu estou como diretor executivo aqui do clube e eu sou uma folha em branco. Eu não tenho expectativa, eu sou uma folha em branco para poder aprender. Todo mundo falando super bem, né, Bonafé? Eu quero... não vou criar expectativa. Quero aprender com você e colocar em prática aí um pouco mais de conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo dos dias, né, com as pessoas certas. Então, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. É isso aí. Valeu, Jasmer. Agora com minha prima, irmã, Leomara Milani. Boa noite, eu sou a Leomara, da Leomara Moda Gestante aqui de Poços de Caldas, no segmento de moda, de atendimento às mamães gestantes, a moda mulher também. A minha expectativa é sair mesmo da zona de conforto e aprender, né, um pouco mais com essa pessoa incrível aí, que é o Gustavo Bonafé, e para somar mesmo. Então é isso mesmo, é aprender e somar junto com vocês aí. Obrigada. Valeu, prima, irmã. Gente, a gente não é parente não, tá? A gente finge. Agora a Tiara. Oi, gente, boa noite. Eu sou Tiara, proprietária da Superlim Produtos de Limpeza aqui em Poços. E a minha expectativa hoje é aprender bastante com o Gustavo, porque eu já li algumas coisas sobre, né, os temperamentos, mas tenho certeza que a colocação dele vai ser muito enriquecedora aqui para ensinar mesmo, e eu quero aprender sobre como a gente funciona e as pessoas, e como melhorar sempre, né, esse contato com as pessoas. Fechou. Agora, Gustavo Bonafé. Depois dessas expectativas, eu vou fingir que tá dando pau na minha internet para acabar em alta. Mas legal, mandei aí para você, Milani, depois a gente faz uma verificação no fim. Gente, esse conteúdo
que eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco eu vou abrir uma apresentação aqui, eu já consigo fazer, para trazer alguns aspectos. Como eu disse no início, o conteúdo de temperamentos, ele trabalha um arquétipo, ou seja, uma imagem, um padrão que se repete em diferentes áreas. Quer ver um exemplo de um arquétipo que é bem bacana? Quando a gente fala do ser humano, a gente pode dividir o ser humano entre cabeça, tronco e membros. E aí a gente pode dar uma qualidade para cada uma dessas partes do corpo humano, que é o pensar, o sentir e o agir. Quando a gente olha para uma organização, a gente vê o mesmo padrão. Pensar de uma organização é o nível estratégico dela. O sentir é o nível tático, aquele que conecta a estratégia ao operacional, que é o agir. Então, aí a gente tem um arquétipo. Se a gente olha para, por exemplo, religiões, a gente também vai encontrar o mesmo arquétipo das 3 forças. Então, por exemplo, na Igreja Católica fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for olhar para o budismo, também tem 3 entidades que vão trazer essas qualidades. No judaísmo, a mesma coisa. Então, e várias outras religiões. Então, o arquétipo é exatamente isso, é esse padrão que você consegue identificar em diferentes áreas do conhecimento. E os temperamentos nada mais são do que fruto do estudo dos arquétipos. É um conteúdo que começou lá na Grécia Antiga, com o filósofo Empédocles, e teve contribuições depois de Aristóteles, Hipócrates, Galeno. Então, vários filósofos que tentavam observar a natureza humana e extrair dali um conhecimento que tivesse uma utilidade para as pessoas poderem entender os relacionamentos e potencializar esses relacionamentos. Depois de um tempo, teve vários outros estudiosos, um deles foi Kant, Immanuel Kant. Ele pegou esse conteúdo também, trouxe algumas contribuições, mas a perspectiva que eu apresento para vocês aqui, ela vem de um cientista, filósofo, chamado Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, ele foi o fundador da antroposofia, que é uma ciência espiritual, não é uma religião, ela é uma ciência espiritual e filosófica que tenta desvendar os mistérios do homem, né? Vamos colocar assim. E o Rudolf Steiner foi o criador, e o conteúdo que eu apresento aqui para vocês, ele é fruto dos estudos do Rudolf Steiner. Esse conteúdo, como ele é um arquétipo, a gente consegue encontrar no mercado, na internet, com outros nomes. Então, a gente vai ver várias teorias que tentam desvendar o temperamento humano de diversas maneiras. Então, provavelmente, ou você já encontrar essa teoria com outros nomes, ou vão ter aquela sensação de que parece que eu já ouvi isso. Tá? Então, só para fazer uma análise geral. O que é importante para a gente entender? Primeiro, a gente não pode utilizar esse conteúdo para rotular as pessoas, para julgar as pessoas. Então, a gente vai ver que tem 4 temperamentos. Todos nós temos os 4 temperos dentro. Só que a gente sempre tem um dominante e um subdominante. Os outros 2 estão ali, só que com uma intensidade um pouco menor. Cada temperamento tem um nome que a gente vai desbravar daqui a pouquinho. Então, a ideia é que você não pegue esse conteúdo para rotular, do tipo, o Milani é temperamento tal. É difícil lidar com o Milani. É um menino muito difícil, porque ele é assim, assim, assado. Quando a gente pega o temperamento para rotular uma pessoa, a gente está fechando a nossa relação. E a ideia do temperamento é exatamente potencializar a nossa relação com as pessoas, tanto em casa quanto também no trabalho, além de ser um conteúdo voltado para o autoconhecimento, então, para a gente se conhecer. Então, esse é o primeiro aspecto. Não rotulem, não utilize isso para julgar as outras pessoas, mas sim para potencializar a relação com as outras pessoas. O outro aspecto, então, reforçando isso, temos de tudo um pouco, só que a gente sempre vai ter um dominante e um subdominante. Outra informação
geral que é importante também a gente saber. Da onde vem os temperamentos? Primeiro, o que é o temperamento? Temperamento humano, muita gente fala, é personalidade, é perfil, é o quê? Não é personalidade, não é perfil. O temperamento humano, ele tem ligação com reação. É o primeiro impulso que vem dentro da gente quando alguma situação acontece, geralmente alimentada pelo meio exterior. Então, por exemplo, tomei uma fechada no trânsito. Aquele primeiro impulso que vem, ele vai dar um tom do que é o seu temperamento. Tem gente que vai querer matar outra pessoa, tem gente que vai ficar assustada, tem gente que vai analisar a situação antes de tomar alguma decisão, tem gente que não vai nem perceber que foi fechado no trânsito, tá tudo bem. Então, é o primeiro impulso que a gente tem. Por que isso é importante? Porque a gente não transforma temperamento, a gente controla temperamento. Então, a gente consegue, com o passar do tempo, entendendo o nosso temperamento, controlar a forma como esse impulso inicial vem para o mundo. Não necessariamente a gente transforma, não muda o temperamento, porque o impulso inicial sempre estava ali. Então, o exemplo do trânsito. Se eu tive o impulso inicial de mandar o cara lá para PQP, quando eu passo a controlar meu temperamento, assim que eu tomei uma nova fechada, aquele impulso vai vir. Só que a ação que eu vou fazer é diferente, é tipo sinalizar, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, segue a vida. Então, temperamento é reação, é diferente de atitude, é diferente de ação, que é um nível de consciência maior. Temperamento tem muito a ver com uma força de instinto. Então, mesmo aconteceu uma coisa inesperada, qual que é a minha primeira sensação ali? Então, o temperamento tem a ver com isso. E ele é importantíssimo, porque muitas vezes a gente vive dando espaço para o nosso temperamento vir para o mundo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui no chat, e aí a gente responde no fim, tá? Ou se, dependendo de como for a dúvida, eu já emendo aqui a resposta. Então, não vamos usar para rotular, temos de tudo um pouco, só que a gente tem um predominante e um subdominante. Ele tem a ver com reação, e o temperamento ele é formado por duas energias. Uma energia de hereditariedade, então a gente meio que herda alguns elementos do temperamento dos nossos familiares, dos nossos antepassados, e uma energia de autenticidade da biografia. Então, aonde estive, com quem estive, o ambiente, como era, eu vou aprendendo também a lapidar o meu temperamento, principalmente do segundo setênio da vida, que é dos 7 aos 14 anos, quando geralmente a gente se abre mais para o social, começa a ter mais relações na escola, é um universo um pouco diferente. Então, o temperamento, ele vem daí, tá? Eu vou abrir agora a minha câmera para a gente iniciar. Vocês estão enxergando a minha tela? Alguém dá um sinal. Foi. Sim. Tá? Beleza. Depois eu posso disponibilizar esse material para quem tiver interesse. Então, eu faço aqui a abertura que eu conversei com vocês. E aí, aqui eu já vou até... Deixa eu ver só se eu consigo aumentar um pouquinho para ficar melhor para visualizar. Então, a gente tem esses 4 temperamentos, o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. E eles são divididos em 2 eixos. Um eixo, o eixo vertical aqui, é de atividade interior. Isso significa quanto que o interior mobiliza esse temperamento. Tá? Então, o melancólico e colérico têm uma atividade interior muito forte. Enquanto o fleumático e o sanguíneo têm menos. Isso não significa que não tem melhor nem pior. Tá? E o outro eixo aqui, o eixo horizontal, é de excitabilidade. É quanto que o meio externo deixa excitado aquele temperamento. Então, quanto que o meio externo interfere naquele temperamento. Então, a gente pode olhar
para o melancólico e para o fleumático, são temperamentos um pouco mais introspectivos, que trazem para dentro ali antes de reagir para fora, enquanto o colérico e o sanguíneo têm uma tendência a ir muito para fora logo na primeira reação, tá? Então, isso é importante para a gente ter um olhar como um todo. E aí, agora, a gente vai entrar nas características de cada um dos temperamentos. Para isso, os filósofos, antigamente, e depois todos aqueles outros pensadores, inclusive o Rudolf Steiner, eles utilizavam os elementos da natureza como imagem para identificar e para trazer as características de cada um dos temperamentos. Então, de novo, o arquétipo presente, os elementos da natureza trazendo conteúdo para que a gente possa se perceber enquanto ser humano. E a mesma coisa dentro das organizações, mas hoje a gente está falando no viés de ser humano. Então, eu queria ouvir de vocês, ou vocês podem colocar no chat também, eu só não sei onde que eu acesso o chat. Ah, achei já. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente vai iniciar olhando para o elemento fogo, que é o temperamento colérico. Que características que o fogo tem? Podem abrir o áudio aí e trazer essas características, por gentileza. Já me veio a agressividade de primeira. Agressividade. O que mais? Explosivo. Explosivo. O que mais? Destruição. Destruição. Agressividade, explosivo, destruição. Minha Nossa Senhora. O que mais? Tá tudo certo, tá? E, iluminação, ele ilumina. Ele ilumina. Deixa eu abrir aqui o chat. Como que é? Ctrl H que eu tenho que apertar. Apareceu. Explosivo, irritabilidade, impulsivo. Tem um pessoal mandando no chat também. Ele ilumina. Quando acaba a energia, o que a gente faz? Pega uma vela para acender ali, né? O que mais? Aquece também. Aquece. Né? Então, quando a gente está com frio, uma fogueirinha cai bem. Então, a gente vai perceber que todos os elementos, acho que a gente já tem bastante aqui para falar do colérico. Todos os elementos da natureza, então a gente está falando de fogo, ar, água e terra. Eles têm coisas boas e coisas nem tão boas. Então, do mesmo modo que o fogo ilumina, aquece, traz um aconchego ao ambiente, ele pode devastar, ele pode explodir o local, ele pode destruir, ele pode se alastrar com muita facilidade e, ao se alastrar, ele não percebe o que está à volta dele. E isso tem tudo a ver com o temperamento colérico, tá? Então, a gente vai navegar agora por algumas características desse temperamento. Eu vou só aumentar um pouco mais para não ficar tanto conteúdo na tela de vocês. Mas algumas coisas aqui que chamam a atenção. Então, vamos iniciar bem olhando o pensar, o sentir e o querer. Então, o temperamento colérico, ele tem, no nível do pensar, a questão de ideia e ação andam juntas. Então, geralmente, aquela pessoa que tem muita energia, aconteceu alguma coisa, ela é uma das primeiras que já vai tomar uma ação, já vai fazer alguma coisa. Se aquilo vai resolver ou não, é uma outra questão. Mas a reação dela, a energia dela é de resolução do problema. Então, o pensamento, ele é muito de, opa, tive a ideia, já vou agir. A ação já é dirigida para o futuro, já quero resolver aquilo. No nível do sentir, geralmente é uma pessoa que tem um código de honra próprio e ela pune e perdoa de acordo com esse código. São pessoas que, assim, geralmente tem um aperto de mão, que agora a gente não está podendo apertar a mão. Eu não sei o exemplo da pandemia, mas é um soco um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, uma cotovelada um pouquinho mais forte.
tem uma intensidade ali. Geralmente, o falar ele é muito vigoroso, ele é bastante expressivo, e até o andar, você escuta geralmente um colérico chegando, porque geralmente ele pisa com o calcanhar antes do que o pé inteiro. Então, ele tem um pisar muito forte. Então, são algumas características, tá, que pode existir no colérico. Entendam que tudo que eu estou passando aqui para vocês sempre coloca um pode ser na frente, porque depende muito da história de cada indivíduo. Isso aqui são características mais gerais, tá? Então, aqui, ele toma iniciativa, ele busca liderar, tem que tomar muito cuidado para não se achar o herói e achar que tudo depende dele, porque ele tem aquela predisposição para fazer, tá? Ele se agita pelo que é grandioso e ele gosta de se sobressair. Ele tem instinto de dominação e gosta de desafio. Aí aqui a gente já pode fazer um paralelo para a equipe. Se você tem alguém colérico que você percebe, que é aquela pessoa que tem intensidade, que tem energia, que quer resolver, geralmente passar grandes desafios motiva muito essa pessoa. O colérico ele gosta de desafios. E o gestor, sabendo utilizar isso é muito produtivo para aquele ambiente, desde que o colérico não perca a mão. Ele tem um grande risco, por exemplo, aqui, que é o risco da obsessão. Ou seja, ele ignora tudo que está à volta dele para cumprir aquela missão que ele tem. E isso é muito perigoso. Isso pode ser bastante devastador para um ambiente. Então, ele tem um outro desafio também, que é acatar ou entender ou acolher diferentes pontos de vista. Porque como ele, do mesmo jeito que ele cria aqui um código de honra próprio, ele tem as suas opiniões muito fortes. Então ele pode pender para um lado de quase que tirania, ditador, vamos colocar assim, se ele não controlar essa cólera, daí que vem o nome, quando a cólera sobe, tá? Então, aqui no material eu trago outros aspectos deles e do colérico, e depois eu posso passar para vocês. Uma coisa que eu acho que muitos já podem ter passado por isso, é mais ou menos assim, o colérico ele estoura fácil, né? Eu conheço várias pessoas coléricas que gostam de falar alto, né? O tom de voz dele geralmente se sobressai sobre os demais. E tem uma situação, geralmente, quando ele está muito nervoso, a pior coisa que você pode fazer é pedir calma. Com certeza vocês já passaram por isso. Eu tô calmo! Quem que não tá calmo aqui? E gritando, com clareza a pessoa não estava calma. Então, o temperamento colérico, quando você vem com o enfrentamento do tipo pedir calma, aquilo é quase que um combustível para que ele exploda ainda mais, tá? No chat aí, quem que se identifica com o colérico, assim, percebe características, manda um eu aí no... Lembrando que a gente tem um dominante e um subdominante, mas os outros dois também estão presentes, tá? Então, o colérico, todos os temperamentos têm luz e sombra. A Tiara mandou médio. Deve ter ali um pouquinho. Todo temperamento tem luz e sombra. Então, do mesmo jeito que a gente falou que o fogo ele pode acolher e iluminar, ele pode devastar. Então, controlar esse impulso da cólera, o Bruno está falando, a Isabela também se identificou em alguns pontos. Controlar esse impulso da cólera é importante, mas sem também perder o lado de querer resolver, de trazer essa ação, né? De ir para o futuro, tentar resolver ali as questões. Então, o colérico ele é muito importante para qualquer equipe. Qualquer equipe precisa ter essa energia do colérico para as coisas funcionarem, né? É uma energia de entrega mesmo, de ação, de vamos fazer, de mão na massa. Só que não pode descontrolar, né? Beleza?
E aí tem algumas imagens, assim, a gente fala o baixinho bravo, ou a baixinha brava, tem muito isso. Tem alguns estudos, inclusive, que pegam o tipo físico, né, e a constituição física e faz uma correlação com os temperamentos. Eu não costumo me fechar muito a isso, não, mas é uma imagem que faz sentido quando a gente olha para o tempero, né, para esse temperamento que está mais aflorado ali dentro. Beleza? Então, a Elisângela, o Bruno, a Isabela falaram que identificou em alguns pontos ali e a Tiara mandou um médio. Certinho? Vamos para o próximo. Agora a gente vai para o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo ele tem a ver com o elemento ar. E aí eu queria ouvir de vocês quais são as características do ar. Do mesmo jeito que a gente pensou no fogo, quais são as características do ar? Pode abrir ou o chat ou o microfone. Alguém? Tá todo mundo com ar em volta, porque aí dá para falar. Aqui. Leve, nas nuvens. Eu abri um negócio que eu não sei o que é. Leve, 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 movimento, apressado, necessário, tranquilo. Legal, já temos aqui algumas coisas. Bom, o ar ele está em todo lugar, só que a gente não vê ele, não percebe ele. Isso já... E aí tem essa questão de leveza, tem essa questão de necessidade, é importante. E tem uma questão também, é legal a gente olhar para os fenômenos da natureza. Então, quando a gente olha para o colérico, por exemplo, a gente vê as queimadas. Recentemente, aqui, Águas da Prata, né, passou por uma queimada tensa. Então, olha como o fogo se alastra. O ar, a gente tem os furacões, né, vai levando tudo, vai fazendo tudo. A água, a gente tem o tsunami. A terra, a gente tem o terremoto. E a gente pode fazer o paralelo com os temperamentos também. Então, o ar, ele tem muito essa característica, ele está em todo lugar, a gente não consegue ver. E o sanguíneo, o temperamento sanguíneo é um pouco disso. Eu vou trazer algumas imagens um pouco mais fortes aqui, porque é o temperamento que eu me sinto mais à vontade, pois eu tenho ele como predominante. Então, quem tem o temperamento sanguíneo, geralmente é aquela pessoa que chega atrasado num compromisso e ela tem que sair mais cedo porque ela já tem um outro compromisso. Só que muitas vezes ela tem uma dificuldade, eu estou falando de mim agora, tá? Tudo que eu falar, põe para mim. Já aprendi bastante, mas já fui muito assim. Chega atrasado no compromisso, é um dos primeiros a sair antes de chegar, porque ele tem um outro compromisso da agenda. E ele esquece, às vezes, que ele tem um deslocamento entre um e outro, porque ele se sente o ar, está em todo lugar, a todo tempo. Então, geralmente tem uma agenda muito cheia, né? Uma facilidade de se comunicar muito grande. Tem uma certa... consegue gerar uma certa simpatia perante as pessoas. Porém, ele tem uma série de desafios. Então, vamos lá. No nível do pensar, a gente tem uma imaginação ativa e criativa. Ele consegue fazer muitas conexões. O temperamento sanguíneo, assim que ele recebe um estímulo, ele consegue conectar. Seja pensando em alguém que pode resolver o problema, ou seja pensando num conceito que ele viu em algum lugar e pode trazer para cá. O cuidado é ele não querer dar palestra olhando a orelha do livro. Olhou a orelha do livro, eu já sei o tema, já vou dar uma palestra sobre isso. Porque ele tem a facilidade de conectar. E pode ser que seja uma ótima palestra. Porém, a gente vai ver que tem algumas coisas ali de desafio. No nível do sentir, ele é muito sociável, tem uma agenda de contatos incrível, conhece todo mundo, mas não tem uma profundidade nesses laços. Então, geralmente, ele é assim, pô, você está precisando disso? Fala com o Felipe Milani. Pode falar que foi o Gustavo Bonafé. Ele é meu amigão, a gente está sempre junto, tal. Fala lá e está tranquilo. Aí vai chegar, fala, quem me indicou foi o Gustavo Bonafé. Ah, tá, conheço, bacana, tal. O Felipe não tem a relação de amizade que o Gustavo tem na hora de indicar, mas ele é o Gustavo é amigo de todo mundo, mas não necessariamente todo mundo é amigo dele.
porque não tem uma profundidade muito grande nessas relações. E aí é um ponto de desenvolvimento e é possível desenvolver, tá? O sanguíneo, ele tem dificuldade com rotina e ele age por estímulos externos. Então, o grande risco dele é a alienação, ou seja, ser suscetível às opiniões e às coisas que acontecem lá fora, ele se deixa levar e ele não cria um interesse próprio e um interesse genuíno para aprofundar alguma coisa. Aprofundar é um grande desafio do sanguíneo. O que isso significa? Ele tem, como ele sabe de tudo um pouco, conecta de tudo um pouco, o grande desafio dele é poder encontrar o genuíno interesse para aprofundar algum tema, para conseguir focar a sua jornada, para conseguir trazer elementos de maior profundidade. Esse é uma das grandes coisas ali que o sanguíneo ele precisa trabalhar. Então, aqui, ó, ele muda de ideia sem muito esforço, ele mistura o que é sonho daquilo que é realidade, navega por diferentes tribos e grupos, então ele tem conexão em vários lugares, e isso pode ser muito bom, se a pessoa tiver consciência disso, de que ela tem que cuidar para não desfocar, que ela tem que cuidar para poder aprofundar, essa conexão ela é muito importante para toda equipe. Toda equipe precisa ter alguém que traz ideias que fogem ali do padrão do dia a dia, que fazem conexões que podem resolver questões. Então, esse é uma das grandes coisas. Então, ele precisa encontrar o real interesse por algo, para não cair na superficialidade. Tá? Então, esse é o temperamento sanguíneo. Tá? Então, aqui tem outras palavras, simpatia, improviso, adaptabilidade, muito volátil. Geralmente, você brigar com ele, no dia seguinte está tudo bem, ele não vai jogar aquilo ali para dentro. O que, por um lado, pode ser bom, mas, por outro lado, pode ser ruim, porque ele não dá devido valor às coisas que acontecem e não aprofunda naquela relação. Tá? Então, aqui eu acho que já trouxe as principais questões, né? Como ele tem um olhar vivo, inquieto, alegre, então tá olhando para cá, de repente passou uma borboleta, já perdeu o foco, já tá olhando outra coisa ali. Então, ele tem que ter esse controle da excitação do mundo externo para que ele possa focar. Vou trazer um exemplo particular aqui. A Carla, minha namorada, ela é meu oposto em termos de temperamento. E se ela começasse a conversar comigo, eu com o computador aberto, eu tinha muita dificuldade, porque era qualquer movimento aqui na tela, eu já mudava o olhar. Até que eu via que ela estava muito desconfortável, e aí eu comecei, na hora da gente conversar, eu fechava o computador para poder ter o diálogo. Então, são ajustes que você vai fazendo para trazer ali dentro da equipe, dentro das suas relações, a partir dos temperamentos. Navegando aqui agora para o temperamento fleumático, que tem a ver com a água. Queria saber de vocês quais são as características da água. Me mandem no chat ou abre aqui o áudio para falar. Tô demorando para abrir o chat, aí vocês mandaram um monte de coisa e eu não vi, peraí. Milane, vai me ajudando aí, se alguém mandou no chat. Agora estou mandando aqui da água, mas antes a Lisângela se identificou com o sanguíneo, Leomara também. Ah, beleza. Verdade, esqueci de perguntar. Eu também. Aí a Elisângela comentou assim, ó, da água, profundidade, a Annelise transborda, o Gabriel Gaiga adapta ao meio. Adapta ao meio. Tem mais aí? Leva tudo embora. Tsunami. O tsunami é legal, porque daqui a pouco eu vou trazer um exemplo disso. Refrescante. Refrescante, perfeito. Só uma dica também na parte de gestão de equipe com o sanguíneo, como ele tem muita dificuldade, ele pode ter muita dificuldade, se ele tem essa dificuldade de controlar o seu foco, uma coisa que ajuda é passar a missão em partes. É a estratégia do Jack Stripador. Então, ao invés de passar a missão inteira,
até o fim do dia você vai ter que fazer isso aqui. A chance dele, se ele não tem a consciência do temperamento dele e ainda mantém essa suscetibilidade em vários estímulos, em atender esses vários estímulos, ele dificilmente vai cumprir aquela missão. Mas se você passar em partes para ele, pequenas missões para chegar na grande, isso ajuda ele no processo de organização e de entrega. Então, ao invés de passar a missão para o dia todo, vou passar a missão para amanhã. Vou passar a missão para até 10h30 da manhã. E isso, assim, às vezes dificulta o trabalho, mas facilita a entrega. Tá? Então, só algumas questões assim nesse sentido. Com relação à água, o fleumático. Aí a gente vai lá para baixo. O fleumático, a gente tem uma questão de o pensar muito voltado para concentração e observação. O sentir uma calma interior que não demonstra insatisfações. E ele preza pela rotina e apresenta certa passividade. Lembra? Tudo que eu falo aqui coloca um pode na frente. Ele pode prezar pela rotina, ele pode apresentar certa passividade. Geralmente, quem tem o temperamento fleumático predominante tem ali aquela rotina muito bem estabelecida. Se você muda, por exemplo, o horário de almoço dessa pessoa, provavelmente ela vai ficar mal-humorada, porque ela está acostumada a comer mais ou menos naquela faixa de horário. Isso serve tanto para refeições quanto para ritmos, por exemplo, de leitura. Você vai lá, para bonitinho toda manhã para ler, aí tem alguém que mora com você, não entende isso, e vai falar com você no meio da leitura. Isso pode, o quebrar essa rotina pode ser muito incômodo para o fleumático. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem uma capacidade de acumular conhecimento e de buscar um aconchego no ambiente. Então, a água ela é muito acolhedora, ela é refrescante. Então, são pessoas que estão predispostas a cuidar do ambiente para que todo mundo se sinta bem. Isso, por um lado, é muito bom, porque você tem um carinho, um cuidado diferente no ambiente. Geralmente, aquela pessoa que a reunião está demorando muito, gente, vamos parar para beber uma água, ou se não, já traz a água para todo mundo se sentir bem ali naquele espaço. Por outro lado, o lado ruim disso é que ela pode apresentar passividade, ela pode ter resistência à mudança. Então, tudo aquilo que foge da rotina, tudo aquilo que é novo, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de aceitar aquilo. Então, o grande risco é a apatia. Então, falta de motivação, desânimo, desinteresse pelo que se passa no todo. Eu estou aqui, eu estou bem, eu estou confortável, está tudo certo. Então, qualquer novidade pode ser um ponto de conflito, um ponto de desconforto desse temperamento. Um grande desafio é aprender a dizer não. Então, como é uma pessoa que gosta de se sentir bem e quer acolher muito bem os outros, é assim, fulano, você pode fazer isso para mim? Ah, lógico, posso, fica tranquilo. Não falar não. Aí vem ciclano, não, pode deixar, eu faço sim. Aí vem Beltrana, não, tranquilo, pode deixar. É uma pessoa que pode até cumprir isso, mas ela vai acumulando. E aí, aquela água que estava calminha, de repente vira um tsunami. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, daquela pessoa que geralmente tem uma paz interior, uma calma imensa, de repente começa a esbravejar de um jeito que se assusta. Fala, nossa, nunca imaginei que essa pessoa agiria dessa maneira. Mas provavelmente foi resultado de um acúmulo ali de situações que foram acontecendo e que foram trazendo um limite que demorou, mas chega, tá? Ao mesmo tempo, é aquela pessoa que numa reunião às vezes fica quieta e aí de repente você dá espaço para ela. Ô pessoa, o que você acha disso tudo? Ela não falou nada durante a reunião toda. Geralmente é aquela pessoa que vai trazer um ponto de vista interessantíssimo, porque ela ficou muito tempo ali, parece que ela não estava participando, mas ela estava observando, pegando as informações para depois oferecer para o grupo de uma maneira muito rica. Então, isso pode acontecer também dentro do temperamento do fleumático.
tá? Tem boa memória, é gostoso estar ali e conversar com essa pessoa, geralmente é uma pessoa muito acolhedora. Tá? O caminhar dela, por exemplo, o caminhar dela é quase como se fosse quando a gente anda ali na praia e tem areia e tem água. Então, você faz aquela caminhada, tem uma certa resistência no passo que a água dá. Então, é um andar um pouquinho mais carregado, mas ao mesmo tempo, não tão pesado quanto o próximo que a gente vai ver. Alguém se identifica aí com o temperamento fleumático como seu dominante? Annelise, a Amanda identificou. A Amanda, pra você ter ideia, eu chamei ela de minha paz. Então, você vê como que ela identificou. Amandinha, Annelise, identifica em partes. Beleza. Vamos para o próximo, que senão a gente vai estourar o horário. Uhum. Agora, a gente vai para o temperamento melancólico. E aqui eu quero fazer uma observação, que é a seguinte. De todos esses nomes, o temperamento melancólico é o mais carregado, o nome melancólico. Porque ele tem uma conotação muito negativa, assim, não é uma conotação positiva no nosso vocabulário. Então, tipo, eu não sou melancólico, né? Então, não se prendam a isso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala do temperamento, ele não tem nada de melhor nem de pior com relação aos outros. Assim, todos são iguais, todos têm luz, todos têm sombra, todos são necessários. Então, não se feche caso você identifique características, mas esse nome é um pouco mais carregado, tá? Elemento terra. O que a gente pode falar do elemento terra? Me escrevam aí. Me ajuda, Milânia. Como é que ainda não tem escrito? Fica marcado com a tiara, firmeza, solidez, necessário, sólido, firme, perfeito, fértil. Fértil, Vocês estão inspirados, gente. Tá doido, que beleza. Estou bom demais. É o seguinte, o temperamento melancólico, a Terra, ela tem todas essas questões que vocês trouxeram e tem uma questão de profundidade também. Né? Você vai cavando, cavando, cavando. Até alguém trouxe a profundidade na água, tem a ver, né? Um pouco mais profundo ali, mas a Terra carrega mais isso. Então, por exemplo, no nível do pensar, aspira profundidade, detalhe, ligado ao passado. Tem muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Eu já vou explicar essa vulnerabilidade. E se cobra muito. Então, apresenta uma persistência. É mais ou menos assim. A profundidade é no sentido de aconteceu alguma situação, é uma pessoa que, antes de tomar qualquer ação, ela vai analisar aquilo quase que de maneira metódica, no detalhe, trazendo questionamentos que são profundos. Geralmente é uma pessoa que tá tendo aquela reunião e a pessoa solta uma pergunta ali que você fala, caramba, tem até aquele silêncio, porque foi uma pergunta de reflexão, uma pergunta de aprofundar. E essa é uma qualidade muito bacana. No nível do sentir, essa sensibilidade, ela tem muita sensibilidade em se conectar, ela quase sente a dor do outro, dependendo do nível de conexão. Então, ela tem geralmente são pessoas que têm poucos amigos, mas amigos muito verdadeiros, tá? Amigos que realmente há uma conexão. Então, é uma pessoa que pega ali as suas missões e se cobra demais. Ela quer entregar, ela quer fazer aquilo acontecer. É como se cada tarefa fosse ela com uma mochila pesada escalando uma montanha para cumprir. E aí vem essa vulnerabilidade, que é o seguinte, há um risco muito grande de papel de vítima. Então, de carregar aquilo, né? A terra é pesada. Então, eu pego aquele peso e, tipo, tudo acontece comigo, é sempre comigo.
Tinha até, eu sempre trago o exemplo daquele desenho animado, que era um cachorrinho, eu nunca lembro o nome dele, mas é aquele que falava, ó vida, ó céus. E então, assim, o melancólico é um pouco disso, assim, ele pode cair para esse lado quando ele não controla esse impulso de deixar pesar a sua história, de deixar pesar as suas atividades. Então, ele pode cair para o papel de vítima, de querer a piedade do outro. Por outro lado, é uma pessoa que, usando essa sensibilidade, é aquela que vai trabalhar uma empatia muito forte. Aquela pessoa que vai, quando você precisar falar com alguém, ela vai te escutar. E é capaz dela sentir a sua dor, né? De tão profundo que é aquilo. Um risco é a depressão. Mas aqui um cuidado, porque isso não significa que hoje a depressão é uma das questões mais delicadas, né? Quando a gente fala em termos de saúde. Não significa que quem tem depressão tem o temperamento melancólico dominante. Vai muito além disso. Mas ele tem uma suscetibilidade maior de ter esse risco, porque ele tem, às vezes, dificuldades de lidar com o dilema do seu interior. Então, lembra que o fleumático e o melancólico, eles têm uma questão de um intimismo muito maior, de uma introspecção muito maior. E daí pode vir essa questão da depressão com um pouco mais de intensidade. Mas, de novo, isso não significa que seja um problema exclusivo do melancólico. Assim como a obsessão não é um problema exclusivo do colérico. A apatia do fleumático e a... Como que eu dei o nome mesmo aqui do sanguíneo? Deixa eu voltar rapidinho. E a alienação do sanguíneo. Todo mundo, independente, né? Aqui é o risco maior para esse temperamento. Isso não te exime de ter esses outros desafios, né? Que vêm mais forte em outros temperamentos. Então, numa equipe, o melancólico ele é muito importante para esse sentido de aprofundar as coisas, de trazer informações detalhadas. E isso é importante na gestão de uma pessoa que tem o melancólico mais predominante. Passar informações superficiais vai atrapalhar. Quanto mais informação você passar, melhor, e melhor ela vai desempenhar o seu trabalho. Então, buscar trazer o máximo de detalhamento sobre aquilo que é necessário. Tá? E aqui, vou trazer um outro exemplo, ligado ao passado. A Carla, a minha namorada, ela tem muito forte o melancólico, e eu sou muito sanguíneo. E aí vocês percebam aqui, no eixo, lá do início, peraí, aqui. Geralmente, o ponto de desenvolvimento, ele está nesse X aqui. O colérico tem muito que aprender com o fleumático e é com quem mais vai dar conflito. E o melancólico, e vice-versa. E o melancólico tem muito que aprender com o sanguíneo e vice-versa, porque são os que vão mais dar conflito. Então, um exemplo. Quando a gente tem uma discussão de casal, aí a gente está discutindo, aí de repente vem uma informação que é o seguinte: não, porque há 2 anos atrás você falou isso aqui. Eu, como sanguíneo, eu não lembro nem o que eu falei há 1 minuto atrás. Imagina há 2 anos atrás. Só que a Carla, por ter essa questão da profundidade e guardar, ela traz à tona isso de repente. E aí é difícil lidar, entendeu? É um desafio. Só que eu passei a perceber que eu tinha que estar muito mais atento a algumas questões do nosso relacionamento do que eu não estava, e vice-versa. Então, só para citar um exemplo aí, que eu acho que é sempre engraçado, quando o companheiro, a companheira, traz uma informação que, minha Nossa Senhora, como assim, velho? Não lembro, mas você está falando, beleza, desculpa por 2 anos atrás. É mais ou menos assim. Então, são os desafios dos temperamentos que estão presentes aí na nossa vida, tá? Quem se identifica aí com o melancólico? Então, o melancólico, deixa eu ver se faltou alguma outra informação que talvez tenha sido importante. Vamos ver. O andar dele é um pé, geralmente a pessoa quase que arrasta
o pé no chão, assim, um andar um pouco mais devagar, o que não tem certo nem errado, tá? Então, ele é movido por desafios árduos, olha que bacana, né? Não esquece facilmente, que é esse exemplo que eu dei. Então, um outro desafio dele é acolher diferentes pontos de vista. Então, ele pode ser muito rígido nos pontos de vista, exatamente porque aprofunda demais em determinados temas. Então, aí pode se fechar um pouquinho quando vem uma novidade, vem um ponto de vista diferente, tá? Então, tem a questão muito do método e tudo mais. E, basicamente, do material seria isso. Quem se identifica com o melancólico aí mais forte. E aí a gente abre para algumas perguntas. O Leomar se identificou. Tiara achou que isso acontecia. Acontecia com todo casal. A Annelise falou que o esposo também é sanguíneo. E o Diasmar comentou que a raposinha hard do bichinho que você comentou aí. Do Hanna-Barbera, era o Hard, era o Lip Hard, o desenho, eu adorava. Ó vida, ó céus. Ó vida, ó azar, é isso mesmo. É isso aí. Eu tenho muito amigo assim. E aí, uma coisa que é importante, tá, gente? Então, assim, ponto de desenvolvimento. Se você sente que o seu predominante, por exemplo, é o sanguíneo, o seu ponto de desenvolvimento principal vai ser o oposto, o melancólico, né? O colérico, o fleumático, o colérico, em termos de ponto de desenvolvimento. Beleza? Agora, quando a gente fala de dominante e subdominante, a gente tem o seguinte olhar. É aqui, ó. São essas possibilidades. Que legal isso aqui, eu nunca tinha usado, descobri agora que eu fui apresentar para vocês. Mas é mais ou menos assim, ó. Se eu sou sanguíneo como dominante, o meu subdominante, ele vai ser ou o fleumático ou o colérico. Ou o que está acima ou o que está do lado. Não há possibilidade de você ser sanguíneo dominante e subdominante melancólico, porque são muito opostos. Então, em termos de temperamento, não há um distanciamento muito grande, por mais que a gente tenha dos quatro um pouco, tá? Então, se eu sou colérico, o meu subdominante vai ser ou sanguíneo ou melancólico. Se eu sou melancólico, eu posso ser melancólico colérico ou melancólico fleumático. Fleumático sanguíneo, fleumático melancólico, tá? Então, pensando em dominante e subdominante. E aí, em termos de ponto de desenvolvimento, o que está no meu oposto. Então, porque é exatamente onde dá conflito. Você imagina, o sanguíneo é aquele que tem dificuldade de aprofundar. O melancólico é aquele que aprofunda. O sanguíneo é aquele que tem uma predisposição a ser mais sociável. O melancólico é aquele mais retraído. Então, tem muito ponto de choque. Então, é exatamente por isso que ele não pode ser não pode ser o subdominante do outro. Tá? E aí eu trouxe o exemplo aqui, mas serve para o colérico e para o fleumático também. Tá? E aí o que é importante? A gente pegar isso para autoconhecimento e para cuidar das nossas relações. Para entender que o outro tem a sua luz e tem o seu, não vou dizer sombra, mas ela tem o seu desafio. Tem aspectos que a gente tem que potencializar e tem aspectos que a gente tem que controlar. Lembrando que a gente está falando de reações, são aqueles primeiros impulsos. Mas muitas vezes o que a gente faz na vida é fruto dos impulsos e a gente acaba não pensando neles e vai fazendo, sem se atentar para o que acontece ali, né? E aí é muito interessante ver como as coisas acontecem. Eu vou trazer aqui, eu sempre trago esse exemplo que é muito bom. O meu pai, ele é colérico melancólico. Então, teve uma vez que a gente estava viajando junto, eu, meu irmão e ele. E aí rolou um combo colérico melancólico. Eu já conhecia o conteúdo, eu falei, cara, que laboratório legal esse aqui com meu pai. Porque ele descobriu que ele não ia voltar no mesmo avião que eu e meu irmão. Também porque ele tinha chegado depois na viagem, é a minha tia, que é cunhada dele, que tinha comprado a passagem. Aí ele deu um ataque, ele não segurou a reação dele,
e foi o seguinte: ele gritava, mas o discurso era melancólico. Então era mais ou menos assim: eu não acredito, eu faço tudo pela família, sempre comigo que acontecem essas coisas. Então ele gritava e trazia um papel de vítima no discurso. Então a forma como ele agia era colérica, mas o conteúdo que ele trazia era mais melancólico. Na época eu conhecia o conteúdo, mas eu não sabia daquela ideia do calma. Então foi aí que eu aprendi. Eu falei: calma, pai, para quê? Eu tô calmo, bateu no painel do carro. Eu vou ligar, eu vou desistir dessa viagem então. Então, eu vou ficar aqui. As coisas, né? Eu falei: tá bom, pai. Só deixa o dinheiro com a gente e a gente vem te visitar de vez em quando. Na época a gente era jovem. Mas foi um exemplo de que acontece esses combos, do colérico e vir junto com o melancólico. E é o dominante e o subdominante dele. Então, só para a gente, esse conteúdo é bacana para a gente ficar atento tanto com nós, quanto com as coisas que acontecem à nossa volta. E como gestores, como cuidadores de organizações, como que a gente percebe essas energias dentro do time e como que a gente equilibra e dá espaço para que elas coexistam. Então, isso é interessantíssimo. Se eu percebo que tem alguém com um melancólico um pouco mais dominante e um sanguíneo mais dominante, como que está a relação entre as pessoas? Entre essas pessoas? Porque pode ter um conflito ali. Mesma coisa colérico, fleumático. Então, equipes saudáveis são aquelas que equilibram todos esses temperos dentro do ambiente e estimulam o autoconhecimento para que o ambiente ele possa prosperar, aproveitando toda a potência que há em cada uma dessas dominâncias. Beleza? Então, acredito que, em termos de conteúdo, era isso que eu tinha para apresentar. Até peço desculpas que a gente avançou um pouquinho a hora, mas queria saber se vocês têm questões para a gente debater. E depois tem um material para passar para vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Pode Se a gente fazer. for para a grade, ô Bonafé, fica tudo Vou fechar junto. aqui. A pergunta, né, que eu achei bastante interessante em todo o teu contexto que você foi falando foi sobre o que é temperamento, né, que ficou bastante evidente para mim que, no caso, assim, uma ligação é uma reação e a gente age muito por impulso. Como que a gente consegue mudar os nossos temperamentos sem ser por impulso imediato? Tem algum treinamento, tem alguma técnica que a gente pode estar usando o tempo todo para a gente estar aprendendo a reagir de formas positivas ou isso aí já é interno? Então, como eu comentei, Leomar, a gente não muda o temperamento, a gente controla ele. O temperamento, se a gente for olhar na constituição humana, ele está muito distante da consciência, porque ele é bem instintivo. Então, só para vocês entenderem, a gente tem os 4 temperamentos, a gente tem as 7 virtudes e aí a gente tem as 12 personalidades. Então, não é fácil ser humano mesmo. Então, quando a gente fala de 4 temperamentos, a gente está falando do básico, desse impulso, desse instinto. E eu não consigo modificar, só que eu consigo controlar. E aí, para controlar, eu preciso ter clareza, eu preciso ter... a única forma, essa é a minha opinião, a única forma de você treinar isso é sabendo desse conteúdo agora, estando mais atento principalmente aquilo que te tira do sério. Quando acontece alguma coisa, por que eu fiquei meio destemperado? A gente até fala isso, né? Estou destemperado, a pessoa é muito temperamental, ou seja, ela está se deixando que a ação que ela toma é a mesma coisa que o instinto que ela teve. Então, a partir do momento que eu percebo o que me incomoda, eu consigo transformar aquilo numa ação. E quando eu transformo numa ação, eu estou um pouco mais próximo da minha consciência. Então, o que eu falo geralmente é assim, eu vou citar um colérico, que é bem prático. Aconteceu uma situação, alguém mandou uma mensagem que o cara ficou
você ficou pé da vida. Sua primeira intenção é pegar e já responder. O que eu falo para as pessoas coléricas que trazem algumas questões assim é, antes de responder, escreve num bloco de notas. Responde num bloco de notas. E isso ajuda, porque eu escrevi, aí vai reler, eu não mandei. E isso acalma a cólera. Até eu estar num nível um pouco mais controlado para poder enviar uma mensagem. Então, para trazer esse exemplo. Só que isso é muito percepção sua. Aí a jornada é muito sua. De ver o que te tira do sério, o que te deixa desequilibrado, o que te tira de foco, o que te gera incômodo. E aí, a partir disso, você entender melhor para poder sentir de uma maneira um pouco mais consciente e transformar isso numa atitude, numa ação mais consciente. Então, é prática mesmo. A partir do momento que você tem, você agora consegue controlar, mas não transformar. O impulso vai ser sempre o mesmo. Só que a forma como você traz para o mundo, ela pode ser transformada. Respondi? Sim, sim. Obrigada. Nada. O que mais? Alguma outra dúvida? Gustavo. Oi, Ângela. Eu gostaria de saber, você já fez essa explicação, mas me desculpa, no início eu tive que me ausentar. Como que a gente desenvolve esse comportamento? Você diz o temperamento? O que leva a gente a ter esse comportamento? Temperamento, né? O temperamento ele é formado por duas energias. Ele tem uma energia hereditária, ou seja, passa de geração para geração, porque ele está muito dentro do corpo vital, do corpo biológico, então tem vários aspectos que são impulsionados nesse sentido, e tem uma questão da sua própria jornada de vida. Muito intensificado o desenvolvimento dos temperamentos na escola, na fase da escola, dos 7 aos 14 anos, que é quando a gente tinha as primeiras interações. Isso não significa que ele está em constante desenvolvimento e percepções, mas ele é formado por isso. O seu temperamento ele tem aspectos hereditários e aspectos de autenticidade, ou seja, da sua própria jornada, entendeu? É assim que se forma o temperamento, intensificado ali no período dos 7 aos 14 anos de idade. Aí ele está formado, você pode controlar, mas você não pode transformar. Tá. Ele pode ser aprendido, vamos supor, com os pais da gente, ou não? Pode, sem dúvida. Você pode pegar muitas coisas do convívio com os seus pais, convívio com outras pessoas, aí vai muito da sua história, tá? Mas o ambiente, principalmente ali em casa, assim, ele influencia bastante. Certo, obrigada. Tá? Imagina. Alguma outra dúvida? Que eu já avancei bem, né, Filipão? Mas eu tô gostando, por isso que eu não tô cortando a turma. Nem falei pra ligar a câmera pra tirar foto. Rapaz, uma foi inteira anotada. Tá doido? Um conteúdo muito bom mesmo. Vixe Maria. Alguém mais sem dúvida aí? Gabrielzinho, eu não sei se você tá querendo falar, Gabrielzinho, mas é que você tá mudo ainda. Ah, não, eu falei que você tirou o casaco. Você ficou tão empolgado que você passou o frio. Passou. Você viu, ué. Alguém mais aqui? Sem dúvidas. Ó, turma. Então vou ligando as câmeras. Já tira foto para registrar. Deixa marcado. A Miss já ligou. Jasmer já ligou também. Murilão, você tá sem barba, rapaz? Ô, fio! Mudar um pouquinho, né? Fio. O Benê tá com a gente. O Benê eu identifiquei muito ali, com que fica quietinho, tá, presta atenção em tudo. Mas tá lá, ó. É o Benê. Bom demais. Turma, vamos pra foto aqui? Vamos pra foto. Então, 1, 2, deixa eu só colocar full screen. Felipe, espera eu
Emagrecer. Oi? Quero emagrecer. Não, está aparecendo. Você está aparecendo. Emagrecer. Ah, tá. Emagrecer, tá bom. Ah, então espera um pouquinho que eu vou passar perfume também. Quero emagrecer. 1, 2, 3 e já. Esperei, Ângela. E agora, o que eu faço? É para encerrar? Agora a gente encerra, mas primeiro eu agradeço todos aqui, agradeço todo o pessoal que estava aqui com a gente, agradeço você principalmente, né, Bono? Porque, vixe Maria, rapaz, que aulão. E, ó, eu quero a aula, então. Já a Elisângela falou que quer também. Se quiser Também passar quero. para mim, quem quiser já fala lá no grupo, ó, gostei e quero material. Aí o Bono me manda, eu mando, assim, ó. Para ser exclusivo, só quem participou vai ter material. O que você acha, Bono? Não, eu acho que é justo. Então, Sabe por quê? Eu vou falar o seguinte, esse material eu tenho disponibilizado só para os leitores, né? Então, posso fazer o jabazinho? Pode, óbvio. Então, tá bom. Então, agradecer vocês aí por ter participado. E aqui, esse é o meu livro, né? Que eu lancei. Já tem alguns leitores, Milane, o Gabriel... quem mais? Tem mais gente. A Leomara também. E lá, já está no jeito. E junto com o livro, né? O livro eu trago algumas histórias da minha jornada e faço uma proposta para o autoconhecimento, para o seu desenvolvimento de vida e carreira. Junto com o livro vem 7 workshops online que eu vou liberando ao longo do tempo. O Temperamentos é um dos workshops que está lá liberado. Então, tem o vídeo e tem esse material que vocês, devido ao clube, vão acessar também. Então, e tem outros 7 temas. Aí tem podcast, tem lives, tem uma ação social. Então, cada livro comprado, eu ajudo uma criança, ela é protegida com relação à pedofilia e cyberpedofilia num processo educativo, em parceria com um projeto lá do Rio de Janeiro. Então, tem meio que uma jornada através do norte. Tá? Então, quem tiver interesse depois também, quiser conhecer, é só entrar em contato. Um investimento super acessível, R$ 39,90, tudo. Como a maioria daqui de Poços, eu entrego em casa. Aí você tem 7 workshops, podcasts infinitos, com entrevistas bem bacanas. Então, por exemplo, quem acompanhou do Coleone no Instagram, depois pode acessar também via podcast. Quem não acompanhou tem o formato podcast, tem o formato no YouTube, enfim, lives e tudo mais. Então, a ideia é ser um escritor próximo dos leitores e estar sempre oferecendo aí conteúdos que ajudem, que apoiem todos os momentos das nossas vidas. Então, esse é o jabá feito. Valeu, Bona. E, ó, quem quiser marcar, já postou a foto, quem quiser marcar o Bonafé, Gustavo Bonafé, lá no Instagram, pode marcar. Já marca o clube que a gente reposta também. Eu estou gostando de ver vocês postando, vocês são demais da conta, tá para nascer melhor que vocês. Mas é isso aí, viu, turma? Bona, valeu, Leomara, valeu, Murilão, valeu, nossa Miss, valeu, Jasmine, valeu, Elisângela, valeu, Annelise, valeu, Isabela, valeu, Tiara, valeu, Gabriel, valeu, Benê, valeu, Amandinha, valeu, e Brunão, valeu, e Bona, valeu, é nóis na fita, boa noite e até mais. Ó, semana que vem a gente volta com o Conecta, hein? Então, quero conectado na quinta-feira. Beijo, turma. É nóis. Obrigado, gente. Boa noite, Valeu, até mais. boa noite, gente. Tchau.